Olá pessoal, tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Matemática Góes. Eu sou o professor Alessandro Góes e na aula de hoje nós vamos falar sobre o assunto razão e proporção. Esse assunto, razão e proporção, é um assunto que geralmente a gente encontra em editais de concursos públicos ou também em editais do Enem de vestibulares. Nessa aula de hoje nós veremos razão e proporção e também o conceito de grandezas diretamente e inversamente proporcionais. E nas aulas seguintes nós veremos a regra de 3, tanto simples quanto composta, fazendo também a resolução de exercícios de Enem e vestibulares, além também de ver o assunto porcentagem. Espero que vocês aproveitem. Vamos lá? Para começar então o assunto razão, inicialmente é interessante a gente saber o significado dessa palavra razão. A palavra razão vem do latim ratio, que vai significar quociente. Quociente nada mais é do que uma divisão. E sendo assim, toda vez que a gente tiver um número racional, a gente vai ter uma razão entre esses dois números. Se, por exemplo, eu tenho um número 1 sobre 2, eu tenho aqui um número racional, uma fração, que a gente vai ler como 1 sobre 2 ou meio. Da mesma maneira, se a gente tiver o 3 sobre 4, a gente vai ler isso aqui como 3 quartos. Também eu posso ter 5 terços, também aí 7 décimos. Porém, para eu entender razão, eu tenho que pegar essa fração e entender que 1 sobre 2, a fração meio, eu posso ler assim também. Eu tenho uma parte para 2, ou eu digo que 1 está para 2. Da mesma maneira, quando eu tiver 3 quartos, eu vou ler que 3 para 4, ou 3 está para 4. 5 sobre 3, eu vou ler que 5 está para 3, e 7 sobre 10, eu leio aí 7 para 10, ou eu tenho a razão de 7 para 10. Nada mais interessante do que, para entender esse conceito, então, a gente pegar um exemplo que pode acontecer no nosso dia a dia. Vamos dar uma olhada nesse exemplo aí em cima. Eu tenho, por exemplo, numa sala de aula, 35 alunos. Desses 35 alunos, eu tenho 10 meninos e 25 meninas. Quando eu quiser descobrir, então, qual é a razão entre o número de meninos e o número de meninas, eu pego aqui, então, o número de meninos e faço aqui uma divisão pelo número de meninas. Veja que aqui eu tenho uma razão de 10 para 25. E ler dessa maneira não está errado. Está na razão de 10 para 25. Com isso, então, a gente pode dizer que para cada 2 meninos da sala, existem 5 meninas. Ou que a razão entre meninos e meninas é de 2 para 5. Porém, se eu pensar na razão entre meninas e meninos, eu vou ter 25 para 10. E se eu também fazer a simplificação, tanto no numerador quanto no denominador, por 5, eu vou ter aqui uma razão de 5 para 2. O que isso significa agora? Que para cada 5 meninas, eu tenho 2 meninos. Para pegar então um segundo exemplo, vamos pegar aqui um exercício que caiu no Enem, que dizia o seguinte: o esporte de alta competição produziu uma questão ainda sem resposta. Qual é o limite do corpo humano? O maratonista original, que é lá o grego da lenda de maratona, morreu de fadiga por ter corrido 42 quilômetros. O americano Dan Karnazes cruzou sozinho as planícies da Califórnia e conseguiu correr 10 vezes mais do que isso. Isso em 75 horas. Se a gente pegar então o total que ele percorreu, que foram 420 quilômetros, e dividir pelas 75 horas, eu tenho aqui uma razão. 420 para 75, que ao simplificar isso, eu chego no valor de 5,6 km por hora. Esse valorzinho, 5,6, a gente vai ver aí então que a gente vai chamar de constante de proporcionalidade. Passado aí então o conceito de razão, com esses dois exemplos, vamos ver então qual é o conceito de proporção. Proporção nada mais é do que a igualdade de duas ou mais razões. Por exemplo, esse que a gente acabou de ver do corredor. Então, toda vez que eu tiver uma razão de A para B e igualar isso a uma razão de C para D, e desde que elas sejam iguais a um mesmo número, um número constante, que eu vou chamar de constante de proporcionalidade, eu vou ter aquilo que a gente chama de proporção. Então, nada mais é do que a igualdade
de duas ou mais razões. Conforme eu disse, no exemplo anterior, nós tínhamos 420 por 75. Olha, se a gente pensar, isso é A, isso é B, isso é C e D, E e F. E aí vai embora. Esse meu K aqui, ele vale 5,6. E eu vou chamar isso de constante de proporcionalidade. Dado aqui, então, o conceito de razão, que nada mais é do que a divisão entre dois números, entre um número em cima e um embaixo, e proporção, que é a igualdade entre razões, vamos falar rapidamente sobre o conceito de grandeza. Grandeza nada mais é do que tudo aquilo que pode ser medido. Por exemplo, uma distância, ela pode ser medida em metros, em quilômetros, em centímetros, em milhas. A massa de um corpo, a gente pode medir em grama, em quilograma, em arrobas e outras unidades de medidas também. A altura, a gente pode medir em metros, em quilômetros, em pés. O tempo pode ser medida em hora, minuto, segundo, dia, mês, ano, e aí vai. Tendo então o conceito de grandeza, que é aquilo que pode ser medido, a gente pode então separar as grandezas que a gente vai utilizar para trabalhar razão e proporção em dois tipos de grandezas. Aquelas que são as chamadas grandezas diretamente proporcionais e as que vão ser chamadas de grandezas inversamente proporcionais. Vamos ver cada uma delas. As grandezas vão ser chamadas de grandezas diretamente proporcionais quando, ao aumentar uma delas, a outra aumenta também. Ou então, ao diminuir uma delas, a outra também diminui. Vamos ver exemplos. Se eu tenho, por exemplo, o tempo de estudo de uma pessoa, quanto mais a pessoa gastar tempo estudando, maior nota ela vai tirar numa determinada prova. Então eu posso dizer que essas grandezas são grandezas diretamente proporcionais. Da mesma maneira, quanto mais quilômetros eu rodar com um carro, mais combustível eu vou gastar com esse carro. Se eu tiver, por exemplo, um pedreiro assentando tijolos, quanto mais esse pedreiro trabalhar, mais tijolos ele vai assentar. Mas não pensem que todo mundo vai ser só para cima. Por exemplo, se eu comparar uma pessoa que recebe o salário pela quantidade de dias trabalhados, quanto menos dias eu trabalhar, menor será o meu salário também. Vamos ver agora o que são então grandezas inversamente proporcionais. As grandezas chamadas de inversamente proporcionais vão ser aquelas que, ao aumentar uma, diminui a outra e vice-versa. Vamos ver exemplos. Quanto menos velocidade eu aplico num determinado veículo, mais tempo eu vou gastar para percorrer um projeto. Da mesma maneira, quanto mais desconto eu der para uma pessoa, menor vai ser o valor final pago por isso. Se eu tiver que encher uma determinada piscina e abrir diversas torneiras e deixar elas abertas, quanto mais torneiras eu abrir, menor será o tempo para encher a piscina. E para finalizar, se eu quero concluir uma determinada obra, uma determinada tarefa, quanto menos trabalhadores eu tiver atuando, mais tempo eu vou gastar para concluir essa minha tarefa. Vamos resolver então 3 exemplos de exercícios que caíram em vestibulares ou mesmo no Enem, que para resolvê-los a gente utiliza apenas esses conceitos dessa aula de razão, proporção e grandezas. O primeiro diz o seguinte: João possui 3 filhos, Ana, Tiago e Jorge. Ao falecer, João era rico, dá uma olhada, ele deixou R$1,5 milhão de herança para os seus filhos. E o dinheiro, ele deve ser dividido de forma diretamente proporcional à idade de cada filho. Como é que a gente começa a resolver isso então? A primeira coisa é ler o exercício e extrair as informações que o exercício nos traz. O exercício diz o seguinte: Ana está com 17 anos, Tiago tem 20 anos e Jorge tem 23 anos. A primeira coisa então a fazer é somar as idades para ver quantas partes eu tenho. Ao somar a idade de Ana, de Tiago e de João, eu vou ter 60 anos, ou seja, eu vou ter 60 partes. E nesse caso o que eu devo fazer é pegar então a herança, que é de R$1.500.000, e dividir pelas 60 partes. Eu vou obter então R$25.000 para cada uma das partes. Esse 25 mil corresponde à minha constante de proporcionalidade. Como então a divisão é diretamente proporcional, como é que eu vou fazer para calcular aquilo que cada um tem direito? Bem simples. Como Ana tem 17 anos, ela vai ter então direito a R$425.000. Como o Tiago tem 20 anos, ou seja, 20 vezes 25 mil.
que dá 500 mil reais. E no caso, o Jorge, que tem 23 anos, vai ter direito a 23 partes das 60. E nesse caso, então, ele vai ter direito a 575 mil reais. Nesse segundo exemplo, então, que aparece pra gente, diz o seguinte: o TJ do Ceará verificou, em pesquisa de opinião pública, que em cada 13 eleitores, 5 votam no PFL, que eu vou chamar de A, 4 votam no PMDB, que eu vou chamar de B, 3 votam no PT, que eu vou chamar de C, e um deles vota no PDS, que eu vou chamar de D. Então, para 6.539.000 eleitores, a distribuição dos votos seria, respectivamente, para o PFL, PT, PDS e PMDB de quanto? Aqui bem interessante verificar o seguinte: na primeira parte do enunciado ele coloca PFL, PMDB, PT e PDS, mas a resposta ele pede PFL, PT, PDS e PMDB. Então bastante cuidado ao resolver o exercício. Pode ser que você primeiro encontre essa ordem e já vá buscar a resposta aqui. Cuidado com isso. A primeira coisa, então, é atribuir 5 aí para o PFL, já que eles têm 5 dos 13 votos, 3 para o PT, 1 para o PDS e 4 para o PMDB. Aqui eu já optei por colocar essa ordem da resposta, porque assim as respostas já vão aparecendo aqui para mim. O próximo passo, então, é pegar esses 6.539.000 votos e dividir por cada 13 partes, por cada 13 votos. E com isso eu vou encontrar a nossa constante de proporcionalidade, que corresponde a 503 mil. Automaticamente, então, como o PFL tem 5 de cada 13 votos, que vai me dar 2.515. Calculando em segundo os votos que iriam para o PT tem 3 de cada 13 votos. Ele vai ter, então, 1.509.000 votos. Em terceiro caso, eu tenho aí o PDS, que tem 1 de cada 13 votos. Ele vai ter uma parte dos 503 mil. E, por último, aí, na resposta, eu vou ter o PMDB, 2.012.000 votos. E para finalizar, um último exemplo utilizando relação inversamente proporcional. Veja que nesses dois casos eu utilizei relação diretamente. Quanto maior era o quórum do partido, maior era a quantidade de votos. Quanto maior era a idade, maior era a herança. E se for inversamente proporcional, como é que a gente tem que fazer? Vamos dar uma olhada aí. Um empresário resolve premiar 3 funcionários que se destacaram durante o ano de trabalho. Uma quantia em dinheiro é dividida entre eles em parte inversamente proporcionais ao número de faltas injustificadas durante o ano. Ou seja, um funcionário teve 3, outro funcionário teve 5 e outro funcionário teve 8. Se o valor do prêmio do funcionário que recebeu a menor quantia foi de 6 mil, qual é o valor do prêmio do funcionário que recebeu, então, a maior quantia? Com essa informação, então, a primeira coisa a fazer é separar. Vou chamar aqui de funcionário A 3 faltas, funcionário B 5 faltas e funcionário C 8 faltas. A diferença agora, porém, é o seguinte: eu vou ter então que pegar a constante de proporcionalidade, como elas são inversamente proporcionais, e dividir por 3. E não multiplicar, agora é inversamente. Eu vou pegar essa mesma constante e dividir por 5. E eu vou pegar essa mesma constante e dividir por 8. Isso aqui vai ser igual ao total de prêmios distribuídos. Uma informação bem importante que o exercício me traz é que o valor do prêmio do funcionário que recebeu a menor quantia foi de 6 mil reais. Automaticamente, eu tenho então que o valor que C recebeu, isso vai me dar 6 mil reais. Eu vou ter que a constante vai ser 48 mil. Tendo então essa constante de 48 mil, recebe a maior quantia, quem faltou menos. Logo, eu tenho que K sobre 3 vai ser o valor que A recebeu. Então, isso será 48 mil dividido por 3. E 48 mil por 3, a gente tem então que o funcionário A recebeu 16 mil reais. Espero então que vocês tenham aproveitado essas aulas, onde a gente falou então do conceito de razão e proporção e resolveu 3 exercícios de vestibulares utilizando apenas esses conceitos. Não deixem também de pegar o link na descrição desse vídeo da aula que a gente vai falar sobre regra de 3
e porcentagem. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like aí para receber notificações. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima!